Beleza? Lendo a palavra bíblica com a Sofia, leremos Provérbios, capítulo 22. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa rica oportunidade, beber nas fontes da Tua maravilhosa graça e presença, Tua palavra salvífica, Senhor. Muito obrigado pelo Seu amor, favor e poder. Fica conosco nesse dia, o dia vindouro, com tudo neles há. É bom aqui estar com você, meu amor, mesmo com um dentinho assim, quase ao nascer, com babinha a ponto de estar cada vez mais presente. E você firme e forte com o papá, o seu papai, observando tudo e ouvindo a palavra do Senhor. Nos enche de alegria, porque a palavra do Senhor é clara, a fé vem no ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pois bem, temos no capítulo 22 de Provérbios 29 versículos e diz do versículo 1 em diante: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Repetindo o versículo 3 que nos diz: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. O que ama a impureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico certamente empobrecerá. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. Porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Repetindo o versículo 19: para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Pois se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. 29º e último versículo do capítulo 22 de Provérbios nos diz: vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto.
não entre a plebe. Pois bem, por meio desses 29 versículos, nos fala o capítulo 22, ato contínuo daquele subtítulo lá do capítulo 10, que fala da diferença entre os justos e os insensatos. Exatamente a diferença entre os justos e os insensatos. E nós temos em Provérbios, no manual da vida que é a Bíblia, Provérbios é o mapa da vida. O Provérbios ensina a gente como a gente proceder em diversas situações. Por exemplo, o versículo 1 nos diz: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e o outro faz o Senhor. Ou seja, todos nós temos oportunidades na vida. E o rico e o pobre, foi Deus quem fez. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Interessante a gente observar isso. Cada vez mais eu tenho no meu coração a clareza de que a prosperidade vem de Deus. Concordo com isso, acredito nisso e me dirijo a isso mais e mais. A possibilidade das riquezas existirem sem Deus, mas a prosperidade não. Rico não é só aquele que tem afortunado poder de compra ou saldo extraordinário ou patrimônio. Rico é algo próspero, é algo muito maior do que apenas riqueza. O rico pode ser bilionário, trilionário e não ser próspero. Há aqueles que nascem, num exemplo, pais bilionários, já nascem ricos. Se ele será próspero, há uma interrogação que só terá resposta com o agir de Deus nessa vida. Ele tanto pode prosperar multiplicando tudo isso e tanto mais necessário para que seja próspero nas outras searas da vida, além do vil metal e pecúnio, como pode, na ausência de prosperidade, destruir até o pecúnio que herdou. Portanto, prosperidade é muito mais do que apenas ser rico. Ser próspero só é quem tem a Deus. Prosperidade vem de Deus. A riqueza pode vir de outras formas e fontes. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. Quantas vezes papai já disse isso, não é, papai? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. O rico domina o pobre, o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Essa realidade, quando é compreendida, faz com que a pessoa tenha um verdadeiro asco. Lute para não necessitar de algo emprestado. Quer seja uma ferramenta, quer seja dinheiro para honrar uma conta. Como é difícil quem conhece a palavra do Senhor pedir algo emprestado. É incomodativo, porque é a determinação da palavra de Cristo. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Você pediu emprestado um valor a alguém, saiba que enquanto você não pagar, pela palavra do Senhor, você é considerado escravo desta pessoa. O que semeia injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Já o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre.
Ontem ou antes de ontem, na leitura bíblica, nós vimos que quem dá ao pobre, empresta a Deus. Meu amigo, Deus coloca isso. Quem dá ao pobre, empresta a Ele. Que galardão terá, hein? Lança fora o escarnecedor e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. Como é bom a gente observar a natureza e na contemplação nós temos a oportunidade de crescer e muito. Lança fora o escarnecedor e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. É só observar as frutas, meus amigos. Observe um cesto de maçãs. Se uma só apodrecer, o que acontecerá com as outras? É tão simples e fácil de observar. Lança fora o escarnecedor e com ele irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. Sabe aquele funcionário problemático? Lamentavelmente, na sua ausência as coisas andarão melhores. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Sempre há um motivo para justificar que o preguiçoso continue sem fazer nada. Agora, interessante observar esse versículo 15. Interessante, no mesmo capítulo, onde diz, Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O versículo 15 nos admoesta dizendo, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. É essa realidade em que as pessoas, por adágio popular, dizem, a criança não mente. Amigos, pecado original surgiu e o homem deixou de ser efetivamente puro. E a criança é um ser humano como outro qualquer. Por isso, carece de ensino. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Aqui temos um exemplo simples e claro. Às vezes alguém está assim, quase chorando quando está no bercinho. Chorando, sem motivo nenhum, tal. Aí o papai passa, ou a mamãe passa, coloca no braço. Aí, se é a mamãe que coloca no braço, ela olha, que estava quase chorando, olha para o papai e sorri. Ela está simplesmente dizendo, consegui o que eu queria. Eu estava no berço e alguém viu eu quase chorando, me pegou, eu só queria ir pro colinho. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara de disciplina afastará dela. Neste exemplo, simples e claro, com o passar do tempo, alguém vai ter que dizer papai e a mamãe, nem sempre vai poder, quando Vossa Excelência quiser ir pro bracinho do papai e da mamãe, nem sempre a mamãe e o papai vai poder fazer a vontade da criança linda do papai. Porque às vezes o papai está trabalhando, a mamãe está sozinha, está fazendo uma coisa e outra, ou a mamãe precisa ir no banheiro, ou o papai precisa ir no banheiro, e você vai ter que ficar um pouquinho ali, aguardando mamãe e papai com todo amor, botar no colinho de novo, que é o melhor lugar do mundo com a criança. O melhor lugar é estar no colo da mamãe e vendo o papai, ou estar no colo do papai e vendo a mamãe. Oh, coisa boa! Oh, coisa boa! Não é, meu amor? Inclina os ouvidos e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento, para que a tua confiança esteja no Senhor. Versículo 19. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. 20º e 21º. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos,
para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Deus dá conhecimento a gente. Não há pergunta sem resposta diante da sabedoria que vem do alto. Aí nós observamos alguns ilustres palestrantes, alguns coaches, que simplesmente estão ali, diante de uma plateia, e diz: faça-se perguntas, e ele apresenta as soluções. Todas elas, inclusive a quem me veio à cabeça, deixa claro de onde vem a instrução. Da palavra do Senhor, diz esse bilionário professor. Talvez o maior professor online que existe na América Latina. Ele afirma que toda a resposta dele vem de uma fonte só. Não te associes ao iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Não estejas entre os que prometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama debaixo de teus pés? Jamais seja fiador sem antes determinar na sua mente que aquela dívida passa a ser sua. Se comporta o seu bolso arcar com aquele compromisso, assim o faça se a pessoa merecer. Mas jamais seja fiador de alguém sem ter condição de arcar com aquele débito. A palavra do Senhor nos admoesta várias vezes a respeito disso. E quem sou eu para contestá-la? Penúltimo versículo nos diz, 28, não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Não removas, sabe? Não atinja a memória dos seus ancestrais. Respeite-os. Pense até diferente, mas com devido respeito. E o último versículo nos diz, o 29, vezes a um homem perito na sua obra, perante rei será posto e não entre a plebe. Quanto mais especialista você for, quanto mais capacitado, mais destaque você terá e remuneração apropriada a respeito. Que Deus a todos abençoe e proteja, é o que desejamos. Sucesso é o que desejo para a minha vida, para a vida de meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, pessoas da vida do dia a dia. Pessoas que Deus tem levantado como instrumento dele nas nossas vidas, pessoas que Deus tem nos feito instrumento dessas vidas. Você que acessa essa mensagem vindo da leitura bíblica, nessa breve reflexão vindo da leitura bíblica, em lendo a palavra bíblica com a Sofia, nesse canal, compartilhando conhecimento. Senhor, te agradeço por essa rica oportunidade e peço por nossas vidas e também pela vida das pessoas que pediram que orássemos por ela, por seus diversos motivos, e também aqueles que nós sabemos de alguma circunstância que depende de Ti e que também não pediram. Te amamos e agradecemos ao Senhor. Sei com cada necessidade de cada pessoa, Senhor, que Tu tudo conhece. Questões de saúde, de trabalho, questões de sobrevivência, questões de ter um teto e tantas outras necessidades, vencer vícios que só o Senhor sabe. Te amamos e agradecemos ao Senhor, pois só o Senhor é digno de adoração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, somos de Deus Pai, somos de Deus Filho, somos de Deus Espírito Santo. Amém, amém e amém.